Conexão, os assim, espalhando respeito. Se liga, chegou pra somar. Aqui tem verdade, tem muito pra falar. Do gueto, da roça, do asfalto, da fé, da força da planta, da roda de axé. É jiu-jitsu, capoeira, berimbau a tocar. É ciência, é cultura, vem pra escutar. Se a cura tá na terra e a raiz quer brotar, a informação liberta, então deixa espalhar. Escuta a voz que ecoa. Olá, boa noite. Hoje estamos começando mais um episódio do Conexão Saci. Vocês devem estar achando um pouquinho diferente o rosto aqui hoje. Eu sou Andressa Pires, acolhedora aqui da associação. Estou substituindo somente hoje a Marília, tá bom? Vamos começar então hoje o nosso episódio. Temos a honra de receber aqui a advogada civil, doutora Kimberly de Médici, com atuação firme no campo do direito. Kimberly tem se dedicado a traduzir a linguagem jurídica para a população, mostrando como a lei pode e deve estar a serviço da sociedade. Ela é uma voz de orientação e apoio, trazendo clareza sobre os direitos fundamentais, políticas públicas e caminhos legais para garantir acesso à saúde. Hoje vamos conversar sobre a sua trajetória, sua visão sobre a cidadania e, claro, sobre o papel do direito no acesso à saúde e na regulamentação da cannabis medicinal. Bom, doutora Kimberly, para começarmos, conta para quem ainda nos acompanha, quem é você, como nasceu essa sua paixão pelo direito e qual a sua principal área de atuação. Boa noite, agradeço o convite, estar aqui presente. Bom, direito na minha vida desde pequena. Eu brincava de advogada com meus pais, colocando meu pai e minha mãe de réu, de autor ali, sempre tentando, entrar nessa área, assistia muito filme, muitas palestras, e aí eu decidi tentar o direito, fazer a faculdade. E aí eu passei, fiz o Enem, aí com o Enem eu entrei, aí eu fiz um período lá da faculdade, meus pais me ajudaram a pagar. Eu decidi fazer o FIES, mas aí eu pensei, não, vou sair da faculdade já com FIES para pagar, e é uma política pública que a gente vai falar aqui também, Mas aí eu decidi tentar o ProUni, outra possibilidade, da educação, e eu consegui a bolsa, e eu finalizei a faculdade toda com uma política pública também. E logo em seguida, já no final do ano da faculdade, eu já passei na primeira fase, na segunda fase, terminei a faculdade, já passei na segunda fase, já peguei a minha OAB e comecei a advogar em 2018. Minha mãe foi a minha primeira cliente. Aí eu coloquei ela lá para ser minha cobaia, praticamente. E aí, em 2019, um amigo meu do Procon, quando eu trabalhei de estagiária lá, e uma amiga da faculdade, fizemos uma sociedade ali e abrimos nosso escritório aqui em Tupéva. Era ali na rua da loja 100. Tem ali a Soban, sabe? Uhum. Aí eu fiquei lá, nós, tentamos por um tempo juntos, aí não deu muito certo porque minha amiga, ela era de Jundiaí, e aí ficava um pouco inviável para ela. Aí ela saiu da sociedade, ficou só eu e meu amigo, e veio a pandemia, em 2020. Aí nesse período ficou um pouco difícil, não tinha cliente, a gente estava quase para fechar o escritório. E aí eu não tinha feito ainda nenhuma especialização, e aí consegui, com muita fé, consegui o escritório que hoje eu tenho ali ao lado do cartório. Aí, com o tempo também, esse meu amigo acabou saindo da sociedade. Hoje eu estou 100% responsável pelo meu próprio escritório. Fiz 3 especializações. Eu tenho na área canábica, tributária e também eu tenho da área eleitoral. Eu atuo aqui na cidade já faz umas 4 gestões, 4 eleições. Então, eu tenho bastante atuação nessa parte eleitoral na cidade, da política pública, administração pública e da atual gestão também. Então, essas são as minhas áreas. Mas eu tenho um carinho imenso também pela parte do HC, Não especificadamente do criminal, eu não faço muito criminal, mas no criminal eu só faço HCs, que é para a associação aqui. E me conta um pouco, o que te motiva no seu exercício da advocacia civil e quais foram os seus principais desafios no começo da sua carreira que você achou? Quando eu estava no escritório, mais no início, eu teve grande dificuldade das pessoas entenderem minha idade e minha profissão, As pessoas entendiam que eu era a estagiária. Então, vinham no meu escritório clientes e ficavam procurando, cadê a doutora Kimberly? Eu estava ali. Então, a gente passa por essas dificuldades no início.
Eu não tive tantos colegas de profissão que me ajudaram. Hoje eu sou suporte para muitos amigos, né? Que trilham esse caminho da advocacia, mas quando eu estava lá, no início, não tinha quase ninguém para me ajudar, então eu fui com a cara e a coragem fazer a minha primeira audiência, fazer o meu primeiro processo. Eu também me vali bastante da Defensoria Pública, fiquei 6 anos como advogada lá, para nomeações, então eu consegui ganhar muita experiência nessa parte da Defensoria Pública na cidade. E lógico, aí com a parte dos clientes, que hoje, né, um indica para o outro, mas no início era muito difícil conseguir cliente, né? Hoje o marketing jurídico é difícil também. Então, com muitos clientes que conseguiram ter sucesso com o meu trabalho, indica para o outro, faz avaliações na internet e aí assim começa, mas no início realmente a dificuldade foi essa. Uhum. E no seu olhar, o que diferencia o direito quando ele é exercido de forma humana, assim, mais próximo das pessoas? Hoje tem a advocacia humanizada, né, que a gente diz, né? Deixou de ser aquele advogado que vai lá, fala o que você quer ouvir e não te acolhe, não quer saber a sua dor, não quer saber o que você está passando. Hoje não, um cliente chega para mim, já chegou no meu escritório com as dificuldades, até chorando, eu acolhi. A gente meio que brinca, né? A advocacia com psicologia, né? Com outras áreas, porque a gente tem que ter esses ramos, né? A gente tem que trazer a advocacia uma forma das pessoas se sentirem acolhidas. É assim como na associação, em todos os lugares, a gente tem que ter o acolhimento. Eu acho que essa é a tacada aí da advocacia ser o mais humana. Sempre de uma forma mais assim, íntimo, né? Tem que estar ali mais próximo das pessoas. Não é só, eu vou fazer o processo porque eu quero o intuito de receber minha parte, meus honorários. Não, tem que saber também acolher a situação, trazer conforto para o cliente e também, né, buscar a justiça, que é isso que o advogado tem que buscar sempre. Aquele advogado que só quer a parte financeira, eu diria que não é um advogado completo. Tem que ser realmente um advogado que busque a justiça do Principalmente cliente. porque hoje as pessoas ainda têm uma dificuldade, às vezes, de entender alguns termos e tudo mais. Vim com aquele juridiquês que a gente fala. Não adianta, você trata com pessoas muito simples. Por exemplo, no previdenciário, eu lido com pessoas idosas. Você não pode começar a falar muitos termos jurídicos que eles não vão conseguir entender nada, tadinhos, né? Então, eu consigo trazer a fala, né? A linguagem mais simples, né? Para não ficar muito difícil, né? Para uma pessoa entender, né? Ou aquele entendimento que fica complexo e a pessoa não consegue. Aí a pessoa tem que ficar procurando no Google o que é, né? Acabou de sair do escritório, mas não entendi nada que a advogada falou. Sim. É mais ou menos isso. E falando um pouco de políticas públicas e cidadania. Muitas vezes falamos em políticas públicas, mas nem todos entendem o termo. Pode explicar de uma forma mais simples o que seria isso? Política pública eu diria, né, que são programas que o Estado, o governo, o município, até a própria União traz para ajudar, não como uma forma de que a pessoa é menos favorecida, não, são as pessoas que precisam de um suporte. Hoje, por exemplo, um Bolsa Família é uma política pública para quem realmente precisa. A parte que nem eu falei da educação, FIES, ProUni, são para quem precisa realmente, é um mecanismo, uma viabilidade para as pessoas terem acesso àquilo que é muito difícil. Não é todo mundo que tem uma educação consegue ter acesso à saúde, então as políticas públicas vêm para poder dar esse acesso, dar esse suporte. Uhum. E qual a importância da população se fazer presente, participar e acompanhar a criação dessas políticas? Como você explicaria isso pra gente? Eu diria que é extremamente fundamental. Um exemplo que eu digo, antes de eu ser advogada, eu participava dos conselhos municipais. Eu acompanhava no Conselho da Saúde as decisões. Não que eu quisesse ter alguma coisa naquele conselho, mas eu queria ouvir e entender o porquê que está acontecendo isso, porque muitas vezes a gente não sabe. Por exemplo, minha mãe trabalhou na gestão anterior e ela trabalhava no setor de convênios da prefeitura. E ninguém sabe, por exemplo, para asfaltar uma determinada rua, precisa ter um acesso permitido da Caixa Econômica para aquela verba que alguém destinou seja asfaltada. Muita gente não sabe, fala assim, nossa, essa rua está esburacada, ninguém faz nada. Não, a Caixa Econômica talvez não deixou. Então, se você começa a participar e entender, mas por que, por exemplo, na educação ficou determinado isso? Mas você participou de alguma reunião, algum conselho, alguma palestra, alguma coisa que foi permitida para você saber? Não, não participo de nada. Então, como que você vai ter conhecimento, né? Eu diria que as políticas públicas hoje são formas das pessoas, da população se aproximar do que está sendo beneficiado e favorecido a eles. Não é só receber o benefício, legal, bacana, gostei. Mas como que chegou a você?
para que serve, quando que vai acabar, será que vai acabar esse benefício, como que funciona. Então, seria importante as pessoas terem esse acesso, esse conhecimento. E tendo esse acesso, né, é que vão conseguir entender como é que funciona tudo, Exatamente. né? Não é somente aquela informação que é jogada hoje, vamos dizer assim, na rede social, Muita e você fake news. tira o seu entendimento dali. Sim. Você interpreta daquela forma ali. Exatamente. E Tem hoje em tudo dia tem muita fake news, né? Então as pessoas acabam colhendo... Tem todo um processo ali por trás. Acha que aquilo lá é o suficiente, mas na verdade está colhendo uma informação falsa e está replicando isso para todo mundo e não é. Tem que ter acesso, procurar saber é fundamental. E o que poderia ser feito para aproximar mais a população dos processos políticos e jurídicos, assim? Fora essa participação, ou sempre estar participando dos conselhos seria o ideal? O conselho é mais uma dica que eu dou, mas eu acho que as pessoas em si, realmente, por exemplo, tem diversas sessões extraordinárias e ordinárias na Câmara Municipal, por exemplo. Um projeto de lei que está sendo discutido, debatido para ser votado. A população indo lá, receber, né, as notificações, acompanhar, entrar no site da Câmara e aí participar dessas decisões na Câmara faz total sentido a população ter esse acesso. E não é só o público, a administração pública ir atrás da população, a população também se interessar, né? Porque aí a população começa a se questionar nas eleições e nem procurou saber durante todo o período das gestões, tanto nacional, estadual, municipal. Então, eu acredito que para ter acesso a alguma coisa tem que procurar saber também, é importante. Sim, sempre as sessões extraordinárias estão abertas ao público. Exatamente. Muita gente não sabe disso. Muita gente não sabe. Acha que acontece lá e é restrito somente aos vereadores ali, quem faz parte da Câmara, né? Que muita gente não sabe e tem todo esse acesso. Conselhos municipais, né? Os conselhos também, qualquer pessoa pode participar. Sim. É super acessível. Vamos falar um pouquinho sobre o direito à saúde. Um dos temas que mais preocupa a população é o direito à saúde, né? Na Constituição, isso parece de forma clara, mas muito ainda não sabem como esse direito se aplica no dia a dia. Você pode explicar para nós como é que funciona o artigo 196 da Constituição Federal e por que ele é tão importante quando falamos de saúde pública? Sim, a Constituição ela determina nesse artigo e nos demais sequentes que o direito à saúde é um direito garantido fundamental a todas as pessoas, sem distinção alguma, e que o Estado tem que garantir isso. Não um direito à saúde destinado a ela tem que correr atrás e ter saúde, não é. O Estado tem que garantir. O Estado, digo União também, a União tem o SUS, né? E muitas das vezes as pessoas acham, o governo já fez o suficiente, forneceu o SUS, tá aí. Não é necessariamente só o SUS que você vai dar saúde garantida a todos. Que nem na associação temos a situação, por exemplo, né, das crianças autistas, né? Sim. Então, o tratamento que eles procuram na associação é porque não foi fornecido no SUS. Realmente, então, assim, pra gente chega uma demanda grande, né? Olha, nossa, eu tentei entrar com processo, não consegui, e não tenho saída, não tenho condições, e é nesse momento que eles procuram a associação mesmo. Exato. Então, e não somente na questão, né, que a gente tem na luta na associação, mas outras doenças mais que a gente vê que medicamento é muito caro, tem que comprar. Então, assim, o SUS é importante, eu super, né, não estou aqui para falar algo ruim. O SUS é importante, é necessário, mas não é só aquilo, não basta só aquilo. Então, a saúde é um direito constitucional, que a nossa Constituição, a Carta Magna, é superior a todas as outras. Pode vir qualquer lei ordinária, lei delegada, lei complementar. A Constituição Federal ela é suprema. Se a Constituição Federal determinou, tem que ser cumprida. Então, temos o SUS, mas e aí? O que mais a gente tem que fazer? Hoje, a Constituição Federal, eu diria que ela precisaria de uma reforma. Quase todos os advogados vão concordar comigo, porque é uma Constituição de 1988. São muitas décadas que ela está lá, estagnada, paradinha, e nada mais faz. Né? Então, as pessoas sabem que tem aquelas emendas constitucionais, que nada mais é que um complemento a todos os artigos da lei, da Constituição, mas que só fica fazendo emendas e mais emendas. Tem que pegar, fazer um compilado ali, colocar tudo de novo, fazer as adequações, e aí quando entrar nesse artigo 196, eu acho que seria fundamental aprofundar, porque esse artigo é importante, o artigo do direito à saúde, então precisaríamos de uma reforma e nesse artigo dá muita atenção. Sim, e quais são os caminhos que uma família pode seguir quando tem o direito à saúde negado?
que ela pode fazer, como é que ela pode procurar ajuda nesse sentido? Primeiramente eu acredito que ela precisaria procurar a área jurídica, que daria para tentar juridicamente pedir um mandado de segurança, se for um direito líquido e certo, né, de um medicamento, por exemplo, um tratamento que está sendo negado, ou dito que não temos condições, mas é um direito garantido, então procurar um advogado, seja na defensoria pública, seja um advogado particular, ele pode dar aquele suporte. Juridicamente, muitos processos, eu tenho por experiência também, entra-se com o processo e depois acaba conseguindo o direito que precisa. Mas quando realmente é negado, a primeira coisa que tem que fazer é procurar no órgão, né, na secretaria, enfim, o documento que comprova a negativa. Porque juridicamente não adianta só falar, me negaram. Quem negou, como que foi, precisa de um documento. É necessário ter um documento. Sem o documento não dá para provar a negativa. E leva muito tempo quando a pessoa entra em contato com o jurídico, ou é casos específicos que demora anos? Depende muito do judiciário, da comarca, do município. Geralmente demora um pouco. Não posso mensurar exatamente qual o tempo, mas... Por exemplo, vagas de creche, que também é um direito resguardado na Constituição, também precisa entrar com o processo. E aí tem aquela fila, né, da classificação da criança que está aguardando. Então, com esse documento, às vezes acaba indo um pouco mais rápido, dependendo muito de como que a gestão no município, naquela situação, está conduzindo. Agora, se é alguma coisa que não está sendo muito organizada, acaba demorando. Se o judiciário não estiver bem organizado, acaba demorando, porque é muito processo. Se a Secretaria da Saúde não está organizada, demora porque até o fórum comunicar a Secretaria acaba tendo esses percalços e acaba atrasando tudo, entende? Por causa disso mesmo. Não que a falha seria do advogado, a falha mesmo é de tudo ao redor, né? Não depende só do advogado, né, conduzir. Tem todo... de terceiros. O que eu digo também pros clientes. Inclusive, lá no meu escritório, eu tenho um bastão desse tamanho escrito causa ganha. Então, quando a pessoa pede causa ganha, eu dou aquele. Porque eu não posso garantir causa ganha. Não existe processo causa ganha, porque depende de um juiz, depende de um desembargador, de um ministro, não depende de mim. Se dependesse de mim, eu ganhava todos os processos e todo mundo sairia feliz, né? Então, você ali no caso só faz aquele intermédio, né? A gente luta pela causa, busca a justiça, mostra pro juiz, pro magistrado o que precisa, como que precisa, o que está acontecendo, e depende do magistrado, da parte contrária que vai defender, colocar as provas e decidir o que vai acontecer também. Aí não é a cargo do advogado, depende de tudo ao redor. Né? Sim, você só faz aquele direcionamento, né? Onde você tem que trazer toda a documentação e orientar como vai ser conduzido tudo mais. Exato. Isso. E vamos falar um pouquinho, então, sobre cannabis medicinal e o acesso legal. Nos últimos anos, a cannabis medicinal, né, tem avançado como possibilidade terapêutica no Brasil. Como o direito enxerga a importância desse acesso para a população que precisa do tratamento? É aquela questão do direito à saúde, que não é garantido. Então, a gente luta por essa questão. O direito canábico, bem dizer, não existe ainda, por exemplo, não existe pós-graduação nessa área. Tem uma especialização, mas não existe pós, porque é um tema recente, né? O primeiro HC que foi feito, válido, foi em 2014, em abril de 2014, nos Estados Unidos. E aí começou a Anvisa a mexer com essa questão também a partir de 2015, salvo engano, 2015. Então, de 2015 para cá, faz 10 anos que esse tema está sendo tratado juridicamente no Brasil. Então, é uma coisa necessária, porque eu tenho, né, uma cliente que tem um filho autista, eu indiquei para vir na associação, e ela acabou aceitando, se associou. E hoje a criança faz tratamento com o uso do óleo aqui. E está tendo benefícios, e está tendo resultado. Então, assim, trazer informação, trazer juridicamente um respaldo. E aí essa pessoa, com todas as associações que existem no Brasil, que está em desenvolvimento, consegue ter acesso a isso que não está sendo garantido no SUS, que é justamente aquilo que a gente estava conversando. Sim. Então, é um tema necessário, a gente está debatendo isso, eu acho que é necessário falar, quanto mais falar do direito canábico, da questão canábica, do cannabis medicinal, mais vai se incutindo na cabeça das pessoas. Porque hoje temos que desmistificar e desconstruir todos aqueles paradigmas, aquele preconceito, tudo que a sociedade hoje carrega das pessoas mais antigas, né, que tem aquele preconceito mais conservador, né?
Então, a gente, quanto mais falar, mais trazer esse tema, melhor vai ser pra gente conseguir abordar isso com as pessoas. Por mais que seja um tempo, né, curto, né, 10 anos assim, na sua visão, teve já algum avanço importante conquistado até nele? Sim, eu acredito que sim. Por exemplo, tem a Anvisa que tem tirado do rol, né, dos itens, né, que ela resguarda, fica tirando a questão do cannabis, né, mas ela também trouxe a possibilidade da solicitação de importação, que antes era um processo muito demorado e hoje sai automaticamente a solicitação de importação. Mas também temos as RDCs, que são decisões da Anvisa, que aí, né, traz junto com a questão também das leis, projetos de leis. Recentemente teve a descriminalização em 2024, né, que ainda tem que ser tratada e abordada. Tem as questões das associações que estão sendo debatidas. Eu acho que teve um avanço muito grande. Tem várias cidades que estão com seus projetos de leis em funcionamento com o fornecimento da cannabis medicinal, né? Que nem a gente tem Ribeirão, acho que é Ribeirão Branco, agora não me recordo, Ribeirão Pires, eu não lembro. Tem Sorocaba, tem a gente, né, lutando aqui por Itupeva também, para trazer com projetos de leis a associação e a luta pela cannabis medicinal. Então, assim, se hoje temos associações que conseguem lutar por isso, é porque lá atrás as leis e as pessoas, né, conseguiram trazer essa inovação. Então, eu acredito que houve um grande avanço. Mesmo nesse pouco tempo já temos um avanço significativo. Sim, exatamente. E na sua visão, um dos instrumentos mais conhecidos também é o habeas corpus de cultivo. Você pode explicar de forma simples o que é esse HC e quando ele pode ser usado? Sim, o HC, habeas corpus, que a gente diz, existe tanto repressivo como preventivo. Não precisa estar preso para pedir o HC somente. Pessoa que, por exemplo, cultiva necessariamente pela questão canábica, medicinal, que precisa para o seu tratamento de saúde, ela faz a solicitação do HC preventivo. Tanto ele quanto a família, né, em si. Às vezes e já tive casos do paciente e sua mãe, paciente também que tem Alzheimer, os dois solicitarem o HC juntos. A gente faz o HC coletivo e aí a gente solicita. Esse HC ele vai dar um salvo-conduto, que a gente chama, que é um documento autorizando juridicamente que a pessoa possa ter o cultivo de determinadas plantas, tudo bem detalhadinho conforme fica explicado no processo, porque quem vai decidir é o juiz. E esse salvo-conduto garante essa condição de tratamento, né? Então, é um documento, sim, é um processo, mas que favorece, né, a pessoa ter essa possibilidade de fazer o tratamento na sua própria casa. Ou então, fazer o transporte desse tratamento, né, que hoje também é necessário, não somente importar, porque hoje a facilidade maior é a importação, mas o remédio que eu falo, né, nem é medicamento, né, medicamento é mais farmácia, sim. Remédio que a gente tem aqui na associação, o remédio em si, para importar é muito caro, não é acessível. Então, a pessoa que é hipossuficiente, que não tem condição, ela prefere fazer o plantio ou se associar a alguma associação para conseguir ter esse acesso ao tratamento. Então, se você começa a fazer o plantio e faz essa desobediência ordenada, mas aí não tem o HC, fica passível de uma represália, passível de alguma situação policial, né? Então, tendo o HC, ele te garante você fazer isso com tranquilidade, sem nenhum problema. E quais documentos ou comprovações geralmente são exigidos para que esse pedido seja aceito na justiça? Tem algum documento certo ou é um combinado de várias coisas que a pessoa precisa levar? Não é um documento único, são vários. Eu diria que primeiro os documentos pessoais, a residência, principalmente o local onde está se cultivando. É necessário também a documentação que comprova a hipossuficiência. Uma pessoa que tem condições não vai conseguir facilmente um HC, porque se tem condições ela pode importar. Então é necessário ter esse documento, precisa ter um laudo médico. Eu até oriento que tenha laudo médico de mais de um médico, porque opiniões diferentes, baseando na mesma situação, mostra a necessidade mais urgente do tratamento. Um laudo agronômico, né, que é necessário para mostrar que aquela quantidade de plantas é o suficiente pelo determinado tempo, então é permitido, não é nada fora do contexto. E também a solicitação da Anvisa, tentativa. Foi feito cadastro na Anvisa, mas não deu certo, então pelo menos ali comprova que foi feita uma solicitação.
É bom também cursos, por exemplo, a gente tem um curso na associação. Se a pessoa fizer o curso da associação e tiver o certificado, a gente coloca também no processo. Eu acho que quanto mais documentos, melhor. A gente pode pecar pelo excesso, mas nunca pela falta. Sim, nesse caso sempre o mais é O melhor. mais é melhor, exatamente. E essa diferença, assim, de importar um medicamento, comprar em farmácia e obter o habeas corpus de cultivo, tem essa diferença para a pessoa? Como é que funciona? Sim, é mais aquela questão financeira que eu havia falado. A importação é permitida, é mais legalizada, mas é muito cara, né? Imagina uma criança autista que precisa fazer uso e é um uso que é mensal e aí o pai e a mãe não têm aquela renda, então fica muito complicado. A parte mais farmácia, eu diria que eles focam muito mais no medicamento do que na questão do tratamento, buscar a saúde, né? Que a gente fornece, favorece. Então, assim, nada também contra a questão da farmácia, é importante, acessível, é necessário, mas o que eu aconselharia mais é a associação, que você faz associação e se associa para ter o acesso, né, mais natural, buscando, né, o bem, a reparação social, o bem comum. E também a questão do HC, para quem quiser fazer o plantio e cultivar. Então, ela pode tanto a pessoa conseguir o remédio pela associação sem precisar plantar, sem quiser cultivar, ou pede um HC, faz os trâmites todos corretos e aí pode cultivar. Então, Sim. eu diria que esses dois ramos são melhores do que importar, comprar em farmácia e tudo mais. O alto custo que tem, né, de uma importação, e muitas famílias hoje, Sim. às vezes é estruturada com mais de 2 filhos, né? Sim. E recebendo benefício, fica realmente inviável, né, que nem isso. A gente tem nosso acolhimento aqui com a assistente social, né? E aí uma pessoa que recebe Bolsa Família ou então está recebendo seguro-desemprego, como que ela vai custear o tratamento de um filho? Né? Realmente, porque não é somente o custo do remédio em si, do tratamento, né? A pessoa ali que está estruturada, às vezes tem um custo maior com aluguel, com as contas de casa. Então, assim, sempre é muita coisa. É uma bagagem enorme. E quem vem, né, através das associações procurando esse tratamento, muitas vezes, assim, já tem ali, como é que fala? A dificuldade de conseguir o acesso, já gastou, às vezes, um valor para fazer a importação, né? E não consegue mais se manter ali. Exato, tentou uma vez, gastou um valor muito alto, mas viu que não tem como manter aquele tipo de tratamento, né? Então tem alimentação em casa, às vezes filho, tem bebê, tem fralda, tem leite, tem tanta coisa, medicamento para esposa, para alguém também que reside junto. Então, tudo isso, uma pessoa trabalhando numa casa não é o suficiente para conseguir, né? Pagar todas as contas e importar esse medicamento. Fica totalmente inacessível. Então, nem o SUS, nem nada consegue gerir uma situação como essa. Então, por isso que as associações vieram com uma forma de milagre aí pro pessoal que precisa. Essas pessoas, assim, normalmente elas sentem muito medo, né, de procurar os seus direitos, principalmente se for um tratamento à base de cannabis medicinal, né? Tem o preconceito e tem o medo de sofrer a represália. Sim. O que você diria para essas pessoas? Qual conselho você traria para eles, assim? Muita gente tem esse receio, muita gente tem medo até de falar, né? As pessoas às vezes até se confundem. Eu falo maconha medicinal ou cannabis medicinal? A cannabis é o nome, o termo, né? Original da planta em si, cannabis sativa, né? Que a gente fala. Então, por mais que as pessoas tenham preconceito, mas tudo a gente está desconstruindo, a gente está desmistificando. Então, assim, conhecimento, acesso à informação é fundamental. As pessoas antigamente tinham maior preconceito, a gente já está vendo que as coisas estão ficando um pouquinho mais maleáveis. As pessoas já entendem, por exemplo, que não é crime um certo porte. A gente não está focando na recreação, então aqui é uma luta de medicina. Então, assim, chegar numa pessoa e falar, olha, cannabis medicinal é tratamento, busca tratamento de saúde para as pessoas. A gente não está falando oba-oba da bagunça, a gente está buscando uma coisa necessária, importante, que é de política pública, de saúde pública, né? Então, eu acho que a comunicação, saber abordar o acolhimento é fundamental. Então, assim, o preconceito muitas das vezes vai existir, né? A gente sabe que em diversas áreas a gente lida com pessoas que têm preconceito. E a gente não pode
tratar o preconceito com briga, com coisas piores. A gente tem que saber contornar a situação e mostrar o que é a verdade do que é a verdade. A verdade é a saúde que a gente está lutando. E aí esse preconceito sempre é por conta, assim, da falta de conhecimento, né? E às vezes a pessoa mesmo que está fazendo ali o tratamento, por mais que tenha os benefícios, né? Que tenha o resultado positivo, por conta desse preconceito, ela não divulga, ela não propaga não posta, não quer, não posso falar, e será que vai pegar mal? Então, às vezes tem alguém da família que não aceita. É muito comum você ver uma certa resistência do pai ou da mãe, até mesmo para vir trazer, né, para a criança se associar. Mas depois que começa a ver, né, o resultado, acaba mudando um pouco a cabeça. Mas isso é só trabalhando mesmo a pessoa, falando, saber falar, porque não tem como. Às vezes a pessoa fica com receio porque tem familiar que é muito preconceituoso no trabalho, tem muita gente que tem esse preconceito. Aí você vai falar assim, só um minutinho, vou tomar meu óleo aqui. Na hora do trabalho a pessoa vai ficar assim, o que você tá fazendo, né? Então, até explicar, então a pessoa fica com medo. A própria pessoa tem o preconceito e o receio de estar divulgando, né? De falar sobre abertamente, por mais que seja um remédio, né? E a pessoa fica ali contida. Fica, infelizmente. Mas aí é questão da gente realmente trabalhar isso com o tempo. E assim, para além do aspecto legal, qual que é a importância do olhar humano e social quando falamos do direito à saúde? Assim? A questão da saúde, que nem eu falei, esquecendo a parte da Constituição, a saúde em si é fundamental. Se hoje você tem problema financeiro, tem problema no trabalho, tem problema na família, você tem problema aqui, aqui e aqui, mas quando você não tem saúde, você só tem um problema. A saúde é fundamental. Sem saúde você não levanta para trabalhar, sem saúde você não cria o seu filho, sem saúde você não faz nada. E principalmente aqui, né? Então, se você não tem saúde, a sociedade não vive. Então, eu diria que a saúde hoje é uma das bases, né? A base principal ali para tudo, né? Você tá doente, você vai fazer o quê? Você não vai nem levantar da cama, né? Você não vai fazer nada. Então precisa. Vamos falar um pouquinho assim, reflexão e empoderamento. Na sua visão, qual que é o papel do advogado dentro dessa luta por direitos de saúde e dignidade? Eu diria que é a ponte. Nós, advogados, muitas das vezes a gente está lutando por algo que a gente também nem conhece. Né? Quantas vezes vem um cliente para mim que traz uma situação de saúde, né, uma doença que eu nunca vi, e aí a gente entra, se aprofunda e trabalha, estuda tudo aquilo lá e se torna ponte para poder levar a justiça, para levar o acesso à doença. Então, assim, eu já conhecia a situação da cannabis medicinal quando eu fui convidada a agregar aqui. Eu sabia o que é autismo, Alzheimer, já sabia tudo isso, mas eu não sabia a eficácia, né? O que esse tratamento trazia. Então, nós, advogados, por exemplo, nessa questão, somos pontes para mostrar, olha, no meu caso, eu faço isso. Eu faço parte de uma associação, sou advogada lá, componho o corpo jurídico, participo ativamente, sou sócio ativista, e eu vi que tem um trabalho muito bom, que pode te ajudar, pode ajudar alguém da sua família, e eu posso te indicar para você se associar. E isso é um passo fundamental. Juridicamente, eu faço cultivo, eu preciso do tratamento, doutora, como é que eu faço? Eu vou lá, faço o HC e eu me torno ponte para ele ter acesso àquilo que ele precisa. Lógico, eu mostro para o judiciário, olha, ele realmente precisa aqui é uma coisa muito séria e eu estou aqui lutando por isso. Basicamente isso, nós advogados lutamos pelo que realmente é verdadeiro. E para você, assim, como é que foi iniciar essa parte do direito junto com a cannabis medicinal? Para você foi fácil ou você sofreu algum preconceito, assim? Eu tenho verificado isso. Eu já tentei também, né, conversar com algumas pessoas para a gente conseguir uma comissão pela OAB de Direito Canábico, não tive retorno. E também, quando eu comecei a participar, quando o Denis, né, o presidente da associação, me convidou, eu comecei a participar, fui fazer a especialização em Direito Canábico, fui perceber que, gente, não tem nenhuma pós-graduação nisso, não é um tema nem legalizado ainda, né, pra gente fazer uma pós-graduação, se especializar. Eu, por exemplo, eu sou especialista em Direito Canábico,
Não pode dizer que eu sou direito canábico, eu sou especialista só. E aí eu vejo que na parte jurídica tem isso, tem os outros advogados que às vezes não gostam, mas a doutora faz HC de cannabis medicinal, nossa, que coisa. Então a gente começa a perceber, poxa, mas a gente não luta pelas coisas, pelas causas que as pessoas precisam, qual é o problema, né? Então eu comecei a perceber que tem um pouquinho realmente de preconceito nessa área jurídica. O que nada me impede de continuar lutando por isso, porque eu realmente estou aqui pela justiça e pelo bem comum de todos. Então, eu acho que nesse sentido, que nem a gente falou do preconceito, na área do direito tem bastante nesse sentido, mas isso é questão de driblar, a gente Você acha dribla as que quando adversidades. você chega se apresentando, eu sou advogada e defendo a cannabis medicinal e tudo mais, a pessoa já muda um pouco o olhar, já muda o jeito de... Eu já vi pessoas, que legal, doutora, muitos colegas gostam da luta, eles entendem, mas uns são um pouco mais conservadores. Então a gente tem que driblar as adversidades, né? A gente continua a luta. Bom, e que mensagem você deixaria assim para as famílias que hoje enfrentam burocracia, preconceito ou dificuldade para acessar os seus direitos? Não desistir, continuar. Estamos em ascensão, 10 anos de luta, mas ainda tem muita coisa pela frente. Então, ainda vai ter muita lei, muito projeto de lei aí pela frente. Eu espero de verdade que eu não precise fazer HCs para isso. Que as pessoas possam ter o seu cultivo legalizado, porque a lei já está dando salvo-conduto. Não preciso eu entrar para mostrar para o judiciário, olha, essa pessoa precisa cultivar. Eu espero de verdade que eu não... mas a doutora não vai ter mais trabalho? Eu trabalho em todas as outras áreas praticamente. Isso não vai ser um problema para mim, eu não ter que fazer HCs. Eu quero que as pessoas tenham essa possibilidade e consigam fazer o tratamento. E a gente já está fechando aqui. Como você imagina o futuro do Brasil em relação ao direito, tanto à saúde e ao acesso a terapias inovadoras, e também com a cannabis medicinal? Que nem eu falei, essa questão mesmo, praticamente. Eu entendo que mais pra frente a gente já vai ter as leis que garantem tudo, praticamente, que as pessoas não precisem buscar o judiciário, ficar lutando pelo acesso à dignidade humana, à saúde, e que as inovações, a tecnologia aí venham para agregar, porque hoje estamos lutando, né, por isso, mas pode ser que lá na frente a gente vai estar lutando por uma outra causa. Nossa luta aqui é sempre pela reparação social, pela questão social. Então hoje estamos com a Associação de Direito Canábico, mas cannabis medicinal, mas também eu acredito que mais para frente a gente vai estar lutando por outras coisas também, eu espero, para trazer dignidade às pessoas. Sim, sempre uma luta atrás da outra, Sim, né? porque quando eu regularizar e tiver tudo certo, né, a cannabis medicinal, vai ter alguma outra coisa que a gente vai precisar lutar. Então a gente tá aí arregaçando as mangas e lutando. Bom, doutora Kimberly, agradecemos imensamente a sua presença aqui na Conexão Saci. Sua forma clara e acessível de explicar temas tão importantes mostra o quanto o direito pode ser uma ferramenta de empoderamento para a população. Falar de políticas públicas, de direito à saúde e do acesso legal à cannabis medicinal é falar de dignidade, justiça e cidadania. A você que nos acompanha, fica o convite. Participe, se informe, siga nossas redes sociais, estejam presentes. O direito é de todos e o futuro se constrói com consciência e coragem. Até o próximo episódio do Conexão Saci, onde saúde, cultura e cidadania caminham lado a lado. Essa conexão é o que fortalece a vida. Bate forte o tambor, faz a terra vibrar. Na palavra e no ritmo é o povo a cantar. De Ifá, de Exu, de Xangô, de Oxalá. Conexão tá no ar, vem pra revolucionar. Escuta a voz que ecoa. Conexão tá na boa. É resistência, é revolução. É um povo forte quebrando o padrão.